Limiar. Do cúmio do Monte Outomor e cresce o mirador e santuário do país de além, enxergava-se a quase totalidade do território das duas bandas da fronteira. As encontradas do norte e as do sul, fundidas e confundidas sob um belo milénio e quase que transparente de nevoeiro e fuso brétino, estendiam as suas cores verdescentes, amarelas e azuis, quanto mais longe, embarigados ou desbotados tons. Aquele contínuo silencioso e intemporal que a panorâmica do Monte Outomor oferecia ao seu redor, era difícil obrigar qualquer sinal ou indício de fronteira. De feito, não havia balizas ou ceia que separasse as duas bandas, a do norte e a do sul, de um curso de água contínuo que configurasse uma tal realidade. Dali do alto do Monte Outomor apenas se via o que semelhava ser um amplo e único país. Porém, fronteira havia, porque assim o consideravam algumas pessoas que moravam na Terra Cáliga, a do norte e a do sul. Não só. Em descendo do Monte Outomor, que cede justamente no meio geográfico do país, por isso é considerado com igual reverência em ambas as partes. O mesmo por vezes além. Entrando nas bisbarras mais povoadas da Terra Cáliga, quer as da beira norte, quer as da sul, aparecem logo por o meio do mato alguns postos de controlo de fronteira, muito espaçados entre si, é verdade, por vezes mesmo desertos, assim como barreiras de passagem nas não muitas estradas que atravessam o país de norte a sul. É aí apenas que encontramos evidências da fronteira, porque no resto do território não há nenhum sinal, mesmo humano, que o testemunhe da existência de uma tal realidade geográfica ou política linear. As bestas do mato, as aves e mesmo as pessoas, especialmente as labregas, circulam por o meio do país sem se preocuparem muito, ou rem, da tal realidade fronteiriça. E se fosse mesmo que ande entender uma nossa pergunta, tal como: de que banda da fronteira estamos nós agora? Não estranharia que ficassem algo ostentivos, por não saberem eles mesmos onde começa e acaba o norte ou o sul, ou mesmo se uma tal divisão ou conceito espacial existe. É só quando nos deslocamos por as estradas, normalmente as maiores, que conseguimos ver e sentir a suposta fronteira. Para além das barreiras e dos postos de controlo, aparecem também os sinais de estrada, anunciando uma tal cidade, uma tal vila, ou freguesia, pertencente à bisbarra de tal da Terra Cáliga do norte ou, ao contrário, da Terra Cáliga do sul. E se disséssemos do nosso veículo para nos passearmos e pescudarmos por uma dada cidade ou vila do norte, e após atravessar a fronteira, fizéssemos exatamente o mesmo, passeámos-nos a pescudarmos a cidade ou vila da banda do sul, daquela já seríamos capazes de notar algumas diferenças, digamos que idiosincráticas, nas ditas povoações e nos usos dos seus povoadores. Por mais quadras, alguns desfasamentos dos horários, uma hora mais atrás na beira do sul, e mesmo diários. A semana começa no norte na primeira-feira, os sexta aos domingos. Diferentes horários de abertura das lojas e negócios. No norte faz uma longa pausa, bem passado o meio-dia, rematando a jornada mais tarde que no sul. E alguns usos vestimentários. Da banda setentrional, poucos homens levam o chapéu, e quando o levam, põem-no como os regueifeiros yankees da velha escola, capala para trás. Enquanto no sul é normal todos os homens levarem uma pucha ou monteira de abas largas, é sempre ou quase sempre a teima. De certo que há, ou deve haver, segundo dizem alguns, muitas mais diferenças, algumas delas sutis de abondo, para escaparem à percepção do indivíduo pouco observador, como, por exemplo, o ligeiro predomínio do telhado de louça nas habitações do norte, perante ainda mais ligeira supremacia da telha vermelha nas do sul, ou como na maneira que tenham as pessoas do sul para se saudarem, mas não sempre, apertando as mãos, enquanto as da banda do norte apenas acenam com elas, ou mesmo as chocam, até aqui, ruidosamente no ar,
ou ainda no xeito que teñen os cães de ladrar, guau, guau, no norte e guau, guau, no sul. Hai tamén quen diga que o resendo dos cravos do sul é máis flagrante que no norte, e que, por a contra, a flor do toxo do norte comeza a desbotar o seu vivo amarelo así que se atravesa a fronteira. Mas isto é bastante máis discutível. No entanto, o suposto prodixio podería ser explicado por o clima, que se ben é máis ou menos o mesmo nas bisbarras fronteirizas, tende a ser máis quente no sul e máis frio no norte. Mas tamén é verdade que este fenómeno separador se verifica outrosín ao interno de cada territorio do país, sen por iso dar lugar a novas teorías do arresendo ou da intensidade das cores das frois, gobernadas por a simples longitude xeográfica. Por iso hai sim unha outra diferenza, a que algúns dan unha grande, sei que exagerada, importancia entre o norte e o sul da terra cádiga. É que é a prova non só de dúas entidades políticas separadas, como elas de facto son parcialmente, mas ainda da existencia de, din eles, dúas nações distintas, dúas nações que partillan a mesma orixe. Iso ninguén, ou quase ninguén, o contesta, mas que nun certo ponto da súa historia común originaria deron-se xebrar, encaminhar en vieiros distintos. E a prova diso está na lingua que se fala, ou mellor, diremos que se escreve, a seños lados da fronteira, que, segundo esas opinións, xa non é unha lingua só, mas dúas distintas, e mesmo compatíveis. Para dar un exemplo, tal como os casos do sul eliden a letra G nas cidades e vilas do sul, as persoas comen moitas letras iniciais ou finais, e mesmo por meio, o que leva a algunhas confusões quando falan cos nordeños, que sempre teñen expectativas de todas as letras serem claramente pronunciadas, sobretudo se elas foram escritas. Mas estas polémicas e confusões se dan sempre no meio urbano, especialmente en ambientes formais, porque ainda non se viu can ou labrego, da banda que for, deixar de se dar ben ou mal con viciño da outra banda por causa de quaisquer letras a máis ou a menos. Resumindo, a terra cáliga era un país ou eran dous. Ela tiña unha fronteira por meio que daba en formar dúas nações, ou sei que non, e que non se daba enxergado do alto do seu mor e sacro monte, o Monte Outomor, que se día no meio do país, unha fronteira entre os dous países que se cadra eran un. A fronteira era unha creación inteiramente humana. Non había dúas faunas nem dúas floras diferentes ambos dos lados dela, e mesmo sendo humana, ela non se percibía máis que con óculos de aumento e moita atención, e non sempre. Mas a fronteira daba, e de facto deu, para acalentar moitas teimas e xenreiras, e mesmo para encetar unha guerra. En torno dela, moitas esperanzas e porfías se foron tecendo, e tal como as limallas de ferro se van deslocando para un polo ou outro dun magnete, sen elas saberem nin decidirem, as persoas daquele país chamado Terra Cálica se foron agrupando, atraídas ou arrosadas, en volta dos seus dous polos, o do norte e o do sul. Mas quen era que atiraba esa força magnética que parecia irresistível? E qual era o interese en separar o norte do sul do país? Vele aí o propósito deste relato, narrar e explicar onde era que estaba e quen controlaba essa força magnética que deu a esgalhar a terra cáliga por meio, ao longo dessa suposta e virtualmente invisível fronteira.